Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante por um dos livros mais dinâmicos e impactantes da Bíblia, o Evangelho de Marcos. Se você já se perguntou quem era Jesus e o que ele veio fazer, Marcos tem uma resposta direta e poderosa para você. Então prepare-se, porque vamos mergulhar fundo nesta narrativa cheia de ação. Para começar, quem foi Marcos? A tradição nos diz que ele era João Marcos, um companheiro de Paulo mais importante, um discípulo próximo do apóstolo Pedro. Pense nisso. O que Marcos escreveu foi, em grande parte, o testemunho ocular de Pedro. É como ter um relato em primeira mão de alguém que andou, comeu e viveu com Jesus todos os dias. Isso dá um peso incrível a cada palavra, não acha? Diferente de outros evangelhos que começam com longas genealogias ou o nascimento de Jesus, Marcos vai direto ao ponto. O primeiro versículo já declara princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, sem rodeios. A partir daí, a ação não para. É como um filme de ação espiritual. A palavra imediatamente aparece mais de 40 vezes. Marcos quer que sintamos a urgência e a importância da missão de Jesus. A primeira metade do Evangelho, do capítulo 1 ao 8, foca em uma pergunta central: quem é Jesus? E Marcos responde essa pergunta através das ações de Jesus. Vemos ele curando os doentes, expulsando demônios, acalmando tempestades e alimentando multidões. Cada milagre é uma demonstração de seu poder e autoridade divina sobre a natureza, sobre as doenças e sobre as forças espirituais. Imagine a cena. Os discípulos estão em um barco, no meio de uma tempestade aterrorizante. Eles acham que vão morrer. Então Jesus, que estava dormindo tranquilamente, acorda e simplesmente diz ao vento e ao mar: aquiete-se, acalme-se, e tudo fica em paz. Os discípulos, maravilhados e assustados, perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta que Marcos quer que cada um de nós faça. No entanto, apesar de todos esses sinais incríveis, muitas pessoas, incluindo os líderes religiosos e até mesmo os próprios discípulos, lutam para entender a verdadeira identidade de Jesus. Eles esperavam um rei poderoso, um libertador político que esmagaria os romanos. Mas Jesus não se encaixava nesse molde. Ele constantemente pedia às pessoas que não contassem sobre seus milagres. Um segredo conhecido como o segredo messiânico. Por quê? Porque ele sabia que as pessoas tinham uma ideia errada sobre o que o Messias deveria ser. Ele precisava redefinir o conceito de poder e de realeza. O ponto de virada do Evangelho acontece no capítulo 8. Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro finalmente acerta em cheio: tu és o Cristo. Bingo! Parecia que eles finalmente tinham entendido, mas a resposta de Jesus é chocante. Ele começa a ensinar que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, morto e depois de 3 dias ressuscitar. Isso vira o mundo dos discípulos de cabeça para baixo. Sofrimento, morte, isso não soava como um rei vitorioso. E é aqui que a segunda metade do Evangelho começa. A pergunta muda de quem é Jesus para o que significa ser o Messias. A resposta, segundo Jesus, é ser um servo sofredor. O caminho para a glória não é através da força e do poder, mas através do sacrifício e do amor. Jesus deixa isso claro quando diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a phrase-chave de todo o livro. O verdadeiro poder, a verdadeira realeza, está no serviço e no autossacrifício. Jesus ele modela isso em sua jornada para Jerusalém, ensinando os seus discípulos, que ainda discutiam sobre quem era o maior, que o verdadeiro líder é aquele que serve a todos. A última parte do Evangelho, a Semana da Paixão em Jerusalém, é narrada com uma intensidade dramática. Vemos a entrada triunfal de Jesus, o conflito com os líderes religiosos no templo, a última ceia, a agonia no Getsêmani e, finalmente, a prisão, o julgamento e a crucificação. Marcos não ameniza a brutalidade e a solidão da cruz. Jesus é abandonado por seus amigos, zombado por seus inimigos, e em um momento de profunda angústia clama: meu Deus, por que me abandonaste? É o ponto mais baixo, o servo sofredor em sua expressão máxima. Mas é exatamente nesse momento de aparente derrota que
que a verdadeira identidade de Jesus é revelada de forma mais clara. Quando Jesus morre, um centurião romano, um soldado pagão que estava ao pé da cruz, olha para ele e declara: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. É irônico e poderoso. Enquanto os seguidores de Jesus fugiram e os líderes religiosos o condenaram, um estranho reconhece sua divindade no momento de sua maior fraqueza. E, claro, a história não termina aí. O capítulo final narra a descoberta do túmulo vazio. As mulheres que foram ungir o corpo de Jesus encontram a pedra removida e um jovem de branco que lhes diz: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. A ressurreição é a validação final de tudo o que Jesus disse e fez. É a prova de que a morte não tem a palavra final e que o servo sofredor é, de fato, o rei vitorioso. O final original do Evangelho de Marcos é abrupto, terminando com as mulheres fugindo do túmulo com medo e não contando a ninguém. É um final que nos deixa na ponta da cadeira, nos desafiando a responder. E agora? O que você vai fazer com essa notícia? Você vai ficar em silêncio, com medo, ou vai seguir o chamado para compartilhar essa incrível boa nova? O Evangelho de Marcos é um convite à ação. Ele nos mostra um Jesus poderoso, mas compassivo. Um rei, mas um servo. Ele nos desafia a repensar nossas ideias de poder e sucesso e a seguir os passos daquele que deu a vida por nós. É uma história que mudou o mundo e que continua a transformar vidas hoje. Espero que esta visão geral tenha despertado em você a vontade de ler ou reler este evangelho incrível. Cada capítulo está cheio de lições profundas e encontros transformadores. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre as Escrituras, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que mais te impacta no Evangelho de Marcos. Fiquem com Deus e até a próxima.